Olá, nós estamos no terceiro International Meeting on Plant Breeding, que está sendo realizado na Exalc, no campus da Universidade de São Paulo. O tema dessa edição é Novas abordagens e melhoramento de planta, insights em inteligência artificial. Diversos profissionais da área estão aqui hoje para se atualizar nessas modernas ferramentas que vêm sendo cada vez mais aplicadas dentro de projetos em genética e melhoramento de plantas. Para conhecer um pouquinho mais sobre esse tema e a experiência de quem está dia a dia trabalhando com isso, confira agora uma entrevista com um dos palestrantes desse evento, organizado pelo GEVENC, o Grupo de Extensão em Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc. Nós estamos aqui com o Rodrigo Trevisan, um dos palestrantes do International Meeting on Plant Breeding. Olá, Rodrigo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para essa entrevista. Olá, eu que agradeço. Obrigada. Para a gente começar a nossa conversa, conta um pouco para nós sobre a sua trajetória profissional até aqui. Bom, eu comecei a minha vida mais profissional como técnico em agropecuária. Então, no meu ensino médio, além das disciplinas normais do ensino médio, eu fiz também as disciplinas do curso técnico e as aulas práticas e tal. E aí depois disso, na época eu estava meio indeciso ainda o que exatamente eu ia fazer, mas eu tive certeza que eu queria ir para agronomia e eu fui para o UFMT de Sinop, o curso técnico também já foi no Mato Grosso. E aí eu fiz agronomia em Sinop, trabalhando principalmente com a parte de variabilidade espacial, com geoestatística, com análise espacial de dados, mais voltado para a área de agricultura de precisão. E aí com isso eu identifiquei que aqui na Exalc era o centro de referência no Brasil nessa área e eu decidi vir para cá. Então eu apliquei e vim para o mestrado, fiz o mestrado aqui no Departamento de Engenharia de Biosistemas com o professor Molin. E aí quando eu estava, ainda um pouco antes de terminar o mestrado, parte do meu mestrado todo foi com algodão, a parte dos experimentos foram já no Mato Grosso. E lá eu recebi uma proposta para trabalhar por lá numa grande companhia de produção agrícola. Acabei aceitando, então comecei a trabalhar, terminei o mestrado aqui, fiquei trabalhando 2 anos e alguns meses lá. E aí lá eu trabalhei como coordenador de agricultura de precisão. Então eu era responsável por toda essa parte de planejamento agrícola, de implantação de um projeto mesmo de agricultura de precisão, de digitalização, de automação, esse tipo de tecnologia. E aí, uma das coisas que eu ainda tinha vontade, estavam nos meus planos, era fazer o doutorado. E aí outra coisa, para viabilizar isso até, eu saí da empresa lá e ajudei a cofundar uma empresa aqui, que é a Smart Agri, também como uma possibilidade mais flexível de eu continuar desenvolvendo algumas atividades profissionais aqui e buscar um doutorado fora. E aí acabou dando certo, 1 ano depois eu fui para a Universidade de Illinois, e lá eu estou até hoje, até terminar provavelmente no ano que vem, no doutorado em Crop Science, que seria o programa lá que está mais relacionado à parte genética da agronomia, certo? Mas lá eu continuo trabalhando mais com essa parte de estatística, principalmente estatística espacial e análise de experimentos em larga escala, que inclui machine learning, análise de imagens e tal, e foi daí também que está relacionado ao tema que eu vim fazer aqui, que é essa parte mais de utilização do Deep Learning para análise de imagens, e a fenotipagem é uma das principais aplicações disso hoje. Certo. E dentro da fenotipagem em larga escala que você mencionou, quais são os sensores e técnicas baseadas em imagem que você observa que têm sido mais utilizados? Bom, acho que o mais comum mesmo é a utilização das imagens RGB normal, semelhante à câmera que a gente tem no smartphone, por exemplo, principalmente embarcada em drones, que estão muito populares hoje, e principalmente por isso, porque é uma técnica já mais ou menos dominada, ou seja, é simples hoje de você ter um equipamento, você voar, coletar as imagens e processar até certo nível. Existe bastante coisa a nível de pesquisa para a utilização de sensores mais complexos, que envolvem o infravermelho, que envolvem multi, hiperespectral, que envolvem termal, mas eu vejo que em aplicação em nível comercial mesmo, ainda não é tanto. O principal são as imagens comuns RGB mesmo, que dá para se extrair muita informação, já dá para avançar muito, e é uma etapa importante de aprendizado, de certa forma, para as empresas, para irem se preparando para essa nova realidade. Certo.
Então, dentro desse contexto, hoje nós trabalhamos com uma grande quantidade de dados e informações, seja no melhoramento de plantas ou na agricultura em geral. No seu ponto de vista, o que podemos esperar em relação ao Big Data e inteligência artificial dentro da agricultura nos próximos anos? Bom, o que vem se falando há algum tempo já, e parece que está finalmente acontecendo, mas ainda tem muito para ser feito, dentro do que a gente pode esperar, acho que principalmente a melhor integração de tudo que existe, tanto de ferramenta quanto dos dados em si, para poderem realmente serem utilizados em tempo hábil e gerar resultado. Quando a gente fala de Big Data, tem vários Vs lá, de volume, velocidade, variedade, e hoje parece que isso ainda não é realidade na maior parte dos casos. Os dados às vezes até existem, mas eles estão em locais separados que não se conversam, não chegam a tempo para realmente se utilizar no modelo de predição, de alguma coisa que possa ser utilizado. E aí, de uma forma mais técnica, até talvez, além de toda essa integração, acho que uma das coisas que vai avançar muito é tudo que está relacionado à parte mais de modelagem, onde a gente tem um histórico de modelos de desenvolvimento de cultivos e tal, mas, em geral, esses modelos também são desconectados da realidade. Você modela uma vez com uma previsão de clima, alguma coisa assim, e a tendência é que isso passe a ser feito mais em tempo real, ter modelos mais complexos que estão rodando o tempo todo, absorvendo todas essas informações e usando para fazer predição. Então, não é só o machine learning ou a inteligência artificial da forma como se coloca hoje, que você simplesmente mostra dados para ele e sai fazendo, mas eu acho que é mais um caminho de integração, de usar tudo que já se tem de conhecimento integrado com esses modelos mais novos para aí sim ter isso de uma forma mais prática, mais fácil de utilizar para o usuário final, para realmente ter o impacto que se espera que isso vai ter. Certo, muito interessante. Rodrigo, você é cofundador da Smart Agri, uma startup que trabalha com o desenvolvimento e a prestação de serviços para desenvolvimento de tecnologias na agricultura de precisão. Na Smart Agri, conta um pouco para nós sobre a sua experiência, como que foi o processo de criação dessa startup e os desafios enfrentados. Certo. Bom, o processo de criação, a ideia a gente já vinha fomentando desde a época que estávamos na pós-graduação, no departamento de engenharia, então os meus sócios também são de lá. E o ponto que realmente a gente decidiu criar a empresa foi porque começou a ter muita demanda nessa área de agricultura digital e tal, do tipo testar um produto, testar alguma coisa que não necessariamente tinha um apelo científico suficientemente grande para ser um projeto de mestrado ou alguma coisa assim, mas que existia demanda por parte das empresas e que a universidade não fazia parte do perfil dela atender isso. Então a gente começou tentando atender um pouco desse gap, fazendo essa parte de experimentação em larga escala, em fazendas, testando produtos. A gente fez alguma coisa também em casa de vegetação, fazendo acompanhamento com coleta de muitos dados digitais para ver o que se faz hoje em experimentação dentro de casa de vegetação normal, mas coletando imagens todo dia, fazendo área foliar, crescimento, esse tipo de coisa. E aí outro ponto que realmente motivou a expansão e tal foi porque a gente começou a representar uma empresa que ela é da Holanda, um sistema que foi desenvolvido na Universidade de Wageningen inicialmente, e depois foi adaptado e ficou famoso na Austrália principalmente, e depois chegou no Brasil, que é para aplicação localizada de herbicidas principalmente, de qualquer produto sobre as plantas em ambiente agrícola. Então é um sistema que vai montado no pulverizador, que tem sensores que conseguem detectar onde tem planta e onde não tem, e a cada sensor existem 5 válvulas solenoides que fazem o controle da aplicação e decidem em tempo real se aplica ou não. Então isso, por exemplo, para o controle de plantas daninhas resistentes, que é um problema que vem se tornando cada vez mais sério no Brasil, possibilita economias de 90%, às vezes até mais, de produtos, porque eu estou aplicando realmente só onde precisa e estou deixando de aplicar onde está o solo exposto, ou só tem palha, não tem planta. Então esse é um dos produtos que a gente tem hoje no mercado e que realmente tem tido uma aceitação legal e a gente está investindo bastante nisso. Certo. E assim, ainda sobre a Smart Agri,
quais são as metas a longo prazo da empresa e quais as maiores demandas de serviços que vocês atendem? Certo. Bom, de serviços, a gente tem atendido bastante também, além da parte da comercialização do produto, do sistema e tal, a gente tem atendido bastante consultoria, principalmente assim para grupos, para cooperativas, para produtores maiores que querem entrar nessa era mais digital e não sabem exatamente como. Hoje existem no Brasil mais de 1.000 startups agtech, incluindo toda a parte da cadeia alimentar em geral, então nem tudo isso está lá no campo, mas mesmo assim são muitas e existe muita solução que não está pronta ainda. Então, o que a gente ajuda de certa forma é o produtor a decidir, de acordo com o perfil dele, em que momento que ele está, o que vale a pena testar, qual que é o passo que tem mais chance de sucesso para realmente incorporar esse tipo de ferramenta de uma forma sustentável para ele. Porque se ele simplesmente adota uma ferramenta sem um planejamento, simplesmente porque veio uma empresa oferecer, a chance de que ele use por um ano e não entenda realmente qual que é a proposta de valor da ferramenta e deixe de usar é muito grande. Então a gente tenta atuar numa forma de consultoria para estruturar isso e ajudar ele a entender qual é a melhor forma de fazer isso. E enquanto planos de futuro, a gente tem vários produtos em desenvolvimento. Então a ideia é justamente fazer parte desse processo de integração das ferramentas, dos dados. A gente tem alguma coisa de sensor sendo desenvolvido, alguma coisa para atuação, para aplicação localizada e bastante coisa nessa área de modelagem também, de entendendo melhor como que o clima afeta nas decisões que eu posso tomar para otimizar todo o processo. Certo. É muito interessante suas considerações. Eu queria mais uma vez te agradecer por ter aceito o nosso convite e é muito interessante também poder bater um papo com pessoas que estão trabalhando, integrando diversas áreas do conhecimento, principalmente para nós que trabalhamos na parte de melhoramento de plantas. Bom, pessoal, essa foi a entrevista do Rodrigo Trevisan. Não deixe de acompanhar as redes sociais do GBank, que estão na descrição deste vídeo. Obrigada. Bom, eu que agradeço também pelo convite, parabenizo toda a organização do evento, pelo excelente evento e é isso, ficamos à disposição também. Obrigada.